Vamos para o nosso último vídeo da nossa série Interpretando e Decifrando Jesus. Provavelmente este é o nosso último vídeo da nossa pequena série sobre esse grande mestre que foi Jesus Cristo. Bem, eu sou Isaac, sou psicólogo, sou um apaixonado por espiritualidade. Eu estudo esse tema, esse assunto há quase 30 anos e você está no canal Mentes Sem Fronteiras. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá. Eu comentei em vídeos anteriores que Jesus ele falou para as gerações futuras. Obviamente que ele falou para as pessoas da época dele. Mas ele tinha a intenção de falar muito mais para as gerações futuras. Por isso ele falou em parábolas, por isso ele falou em metáforas, porque as parábolas e as metáforas, elas atravessam os séculos. Jesus sabia que as gerações futuras, como a nossa geração, ele sabia que as gerações futuras elas teriam mais condições de entender o seu ensinamento. Um grande exemplo disso é a nossa geração. Nós estamos 2000 anos à frente de Jesus, à frente no tempo, Só isso. Estamos há 2000 anos à frente de Jesus e hoje nós temos, sim, ciência, Nós temos psicologia, nós temos neurociência, nós temos total condições de entender, de assimilar, nós temos total condição de digerir os ensinamentos de Jesus. 2000 anos atrás, ao meu ver, era praticamente impossível um indivíduo de 2000 anos atrás entender os ensinamentos de Jesus, compreender, não fazer o que ele mandava, não fazer aquilo que ele passava, ensinava, mas compreender aqueles ensinamentos 2000 anos atrás, muito, muito difícil. O ensinamento de Jesus, eu costumo dividir o ensinamento de Jesus em 3 palavras: amar, perdoar e fé, desenvolver a fé. Amar, perdoar e desenvolver a fé. O ensinamento de Jesus, o núcleo de todo o ensinamento de Jesus é amar, perdoar e desenvolver a fé. Você pode e deve se esforçar para ser mais tolerante com as pessoas, paciente com as pessoas. Você deve se trabalhar para ter mais compaixão e perdoar as pessoas, principalmente as pessoas que, de alguma maneira, você acredita que te fizeram algum mal. Principalmente família, família. Perdoar os familiares, perdoar os pais, se você acha que se você tem mágoa, coisas nesse sentido. Você pode se trabalhar para nutrir um sentimento de amor pela humanidade, pelas pessoas, pelo próximo. Você pode fazer isso e deve. Esse foi o mandamento principal de Jesus, amar e perdoar. E o terceiro é desenvolver a fé. Você pode fazer isso. Você pode passar toda a sua vida tentando impor a si mesmo um comportamento de compaixão, de perdão, de tolerância, de paciência e de amor ao próximo. Você pode fazer isso. A garganta, a voz já está falhando. Café quente para acordar. Fui dormir muito tarde, fazendo mentoria, dando mentoria e café para acordar. Não edito nada, vai tudo aí pro vídeo, tá bom? Eu não edito nada aqui. Então você pode trabalhar a sua vida inteira
né, desenvolvendo esse comportamento de compaixão, de tolerância, de paciência, de perdão e de amor pelo próximo. Jesus ensinou isso, ele disse isso. Você pode fazer isso. Agora, compreender isso é outra coisa. Por isso que Jesus falou para as gerações futuras, porque compreender esse processo, na época de Jesus, ao meu ver, era praticamente impossível. Hoje, nós temos sim condições de entender os ensinamentos de Jesus. Quando Jesus passou esses ensinamentos, quando ele disse para você amar, perdoar, ele estava, na verdade, dando às pessoas uma conduta moral, um comportamento que é aceitável, um comportamento que é um comportamento civilizado. A época de Jesus era uma época de muitos conflitos, de muita violência. Então Jesus, claro, ele queria que as pessoas fossem mais civilizadas. Mesmo sabendo que as pessoas não iriam compreender os ensinamentos dele, ainda assim ele falou: ame teu inimigo, perdoe o teu inimigo, ame o teu inimigo como a ti mesmo. Mas a verdade é que o ego ele não sabe amar. O sentimento de amor genuíno, o ego não tem a menor condição de nutrir esse sentimento. Amor genuíno, paz genuína, paz sem nenhuma condição, estar em paz, sem nenhum tipo de condição. É muito fácil estar em paz quando toda a sua vida está organizada, quando tudo está no seu devido lugar. E é ótimo, você consegue ficar em paz. Mas a paz genuína é aquela que você está no meio do tornado, no meio do furacão, e você está em paz. O amor genuíno, a paz genuína, a felicidade genuína, aquela felicidade que não precisa de nenhuma condição. Amor genuíno, paz genuína, felicidade genuína, perdão genuíno. O ego não sabe o que é isso. O ego não tem a menor condição de vivenciar esses sentimentos nobres. Por quê? Porque esses sentimentos nobres, o amor genuíno, a paz genuína, esses sentimentos eles estão em um outro patamar, em um outro nível de consciência. O ego não tem como, ele não tem como viver esse tipo de sentimento. O amor mais profundo que o ego consegue sentir, experienciar, é o amor da mãe pelo seu filho. É o amor mais profundo que o ego é capaz de sentir. E ainda assim, esse amor da mãe pelo filho, ele está preso a inúmeras questões biológicas. A natureza programou a mãe para amar e proteger o filho. Então o amor da mãe pelo filho não é um amor que vem da consciência. Eu sei que não é fácil ouvir isso, mas é a verdade. O amor da mãe pelo filho, existe muita coisa de programação biológica que a própria natureza fez. O amor do pai pelo filho, eu acho muito interessante. O amor do pai pelo filho, eu acho muito interessante, porque a natureza, ela não programou o pai para amar o filho, assim como programou a mãe para amar o filho. A natureza não programou o pai. Um pai que realmente ama o filho é um amor humano, vem da consciência dele. Mas não vou entrar nesse assunto agora. Então, para você entender Jesus, é um processo, é um trabalho, um longo trabalho, e você vai ter que aprender muitas coisas para que você possa e tenha condições de assimilar Jesus. Por exemplo, vou falar da minha experiência, tá? Fica mais fácil. Quando eu fazia faculdade,
E aí eu fui estudar Freud. Sigmund Freud é o pai da psicanálise. Foi a pessoa que criou a psicanálise. E quando eu fui estudar Freud, comecei a estudar Freud, primeiro eu tive muita sorte que eu tive uma professora fantástica. O nome dela, não vou falar o nome dela aqui, mas eu tive vários atritos com ela porque eu era um total idiota, né? Jovem. Você conhece alguma coisa mais idiota do que jovem? Não sabe nada, não tem experiência nenhuma, não sabe nada da vida e acha que sabe tudo. É a definição de jovem. É o cara que não sabe nada, não tem experiência nenhuma, não vivenciou nada da vida, mas sabe tudo. Especialista em tudo. E eu era um total idiota, então eu tive muitos atritos com ela, com essa professora. Professora Sueli, o nome dela. Conhecedora profunda da psicanálise. Aprendi muito com ela, mesmo com os atritos que eu tive com ela, culpa minha, mas é uma professora, ela conhecia muito de psicanálise. Então eu aprendi com Freud e com a professora Sueli o mecanismo mental. Eu descobri que a mente é um processo, é uma atividade. A mente, a gente tem uma ilusão a respeito da mente, que a mente é algo que a nossa consciência, ela realmente está ali na mente. Mas com Freud eu aprendi que a mente é uma atividade ininterrupta. A mente é um espaço onde forças emocionais, forças psicológicas e fisiológicas estão ali em atrito. Eu aprendi com Freud que a mente é conflito, a mente é atrito. Freud, ele foi tão fundo na compreensão da mente, ele foi tão profundo, né, no mecanismo psicológico, que ele chegou a afirmar que a mente humana, é impossível da mente humana ser equilibrada, 100% equilibrada, é impossível a mente humana ser 100% saudável. Freud chegou a afirmar que no melhor das hipóteses, você é neurótico. No melhor das hipóteses, você é neurótico. E você deve aprender a conviver com a sua neurose, deve aprender a lidar com a sua neurose. Foi difícil para mim entender isso, porque eu não queria aceitar esse fato. Porque eu era a neurose em pessoa. Eu era a neurose em pessoa, a ansiedade em pessoa. Eu era um neurótico de carteirinha. Então eu não queria aceitar que eu não tinha cura. Então eu ficava puto, né, com Freud, mas com o tempo eu aceitei o fato de que Freud estava certo. Mente, personalidade, identidade é sinônimo de conflito, é sinônimo de ansiedade. Não há escapatória. A sua mente é um conjunto de forças psíquicas lutando entre elas. Então é impossível não ter ansiedade, não ter conflito, não ter angústia, não ter crise existencial. É impossível. E aí eu falei, como é que eu vou sair dessa situação? Eu sou um neurótico de carteirinha. Não tenho cura? Aí eu encontrei o budismo. Comecei a estudar Buda. E eu me encantei com Buda. Primeiro a linguagem de Buda. Buda usa uma linguagem muito próxima da psicologia. Desculpe a voz, pessoal, tá falhando. Eu falei muito ontem. Buda tem uma linguagem muito próxima da psicologia e isso me ajudou muito. Eu já tinha assimilado Freud, eu já tinha compreendido a teoria de Freud. Fantástica a teoria. Em outro vídeo eu falo sobre a teoria dele. E quando eu estudei Buda, eu vi algo interessantíssimo. Buda simplesmente disse: você não é a sua mente. Você não é a sua personalidade. Você não é a sua identidade. Quando eu ouvi isso, estudando Buda, opa, que coisa legal! Tem salvação para mim. Aí eu comecei a estudar Buda. E aí Buda diz, você é o observador que observa silenciosamente
a sua personalidade. Observa silenciosamente os seus pensamentos, suas ideias, seus conceitos, seus conflitos, suas neuroses. Você é o observador por trás da mente. Nossa, esse conceito você precisa entender. Qual conceito, Isaac? Você não é a sua mente. Você não é a sua personalidade. Não é. Quando eu entendi esse conceito, aí eu comecei a observar minha mente de uma forma não identificada, de uma forma mais distante. Eu já não olhava para as minhas neuroses identificado com elas. Eu observava à distância. Então, eu assimilei o ensinamento de Buda e depois encontrei Jesus, os ensinamentos de Jesus. Eu já tinha compreendido e assimilado Freud, eu já tinha compreendido e assimilado Buda, e aí encontrei Jesus que disse o seguinte: eu e meu Pai somos um. Olha só o nível de Jesus. Freud entendeu a mente. Buda foi além da mente. E Jesus, ele já disse algo extremamente extraordinário. Ele disse: eu e meu Pai somos um. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Eu sou a realidade. Eu sou Deus. Freud, Buda e Jesus. Níveis de compreensão da realidade. Níveis de entendimento a respeito da realidade. Que realidade? Você. Você é a realidade. Em Freud, você descobre como sua mente funciona. Com Buda, você descobre que você não é a sua mente. Você é aquele que observa a mente. Já é um nível de realidade acima. E com Jesus, você descobre que você é a própria vida. Então, existem degraus, níveis, etapas que você precisa entender. Cada etapa dessa, Freud é uma etapa, Buda é outra etapa, Jesus é a etapa máxima, digamos assim. Cada etapa dessa você precisa vivenciar, observar, estudar, compreender e superar. Leva tempo, precisa de disciplina, precisa querer muito, precisa ter muita disciplina, muita perseverança, muita resiliência, muita autoobservação. Freud, Buda e Jesus. Você não vai compreender Jesus se você não passar por essas etapas. Ah, Isaac, eu não tenho tempo para isso, eu prefiro seguir os ensinamentos que Jesus deixou, amar, perdoar. Ótimo, não tem problema. Você pode passar a vida inteira tentando impor um comportamento de tolerância, de perdão, de compaixão e de amor para com o próximo. Você pode e deve fazer isso. Mas você não vai ter a compreensão do que você é, você não vai ter a compreensão, o entendimento daquilo que você é. Por quê? Porque essa atitude, esse comportamento de impor de fora para dentro, comportamentos, hábitos, crenças, sentimentos, impor de fora para dentro, vai fazer de você uma pessoa boa, uma pessoa correta, uma pessoa dentro da sociedade, uma pessoa correta, confiável, enfim, ok. Mas não vai causar uma transformação no seu ser. Não vai. Dentro do cristianismo, você conta de dedo as pessoas que chegaram a experienciar o estado de consciência que Jesus chamou de reino de Deus. Você conta de dedo. E aqueles que atingiram esse estado, atingiram por uma devoção muito grande. Exemplo, Santo Inácio de Loyola, que quase morreu. A devoção dele foi tamanha que ele quase morreu. Por pouco não morreu.
mas ele atingiu esse estado de consciência pela devoção. É muito difícil você atingir esse estado de consciência pela devoção. Muito difícil. Eu só conheço 2 casos dentro do cristianismo duas pessoas que atingiram esse estado de consciência não pela devoção, mas pela compreensão. Um deles chama-se o padre Antônio de Mello, eu tenho até livros dele aqui. Antônio de Mello foi um padre, morreu nos anos 80, atingiu a iluminação não pela devoção, mas pela compreensão. Outro livro dele aqui. Antônio de Mello, Redescobrindo a Vida. Esse título aqui é interessante, né? Guia para águias que acreditam ser frangos. Ele era um padre muito interessante, muito bem-humorado, cheio muito bem-humorado. Outro livro do padre Antônio de Mello, esse aqui. Ele foi um caso de uma pessoa, de um cristão que atingiu a iluminação pela compreensão, pelo entendimento, e não pela devoção cega. E outro caso foi o padre Pierre Teilhard de Chardin. Esse aqui. Pierre Teilhard de Chardin. Padre francês inteligentíssimo, de uma capacidade intelectual absurda. Pierre Teilhard de Chardin, outro livro dele aqui, muito bom esse livro. A Visão de Teilhard de Chardin. São, até onde eu sei, as 2 pessoas dentro do cristianismo que atingiu a iluminação através da compreensão e não apenas através da devoção. Então, pessoal, Jesus, ele transita em um nível de consciência muito elevado e você vai ter que aprender muitas coisas para assimilar Jesus. Uma dessas coisas é compreender a sua mente, como ela funciona, seu mecanismo mental, sua personalidade, entender que esse conceito de Buda, de que você não é a sua personalidade, você não é a sua identidade, você é o observador que percebe, que observa a personalidade. Depois que você passar por essas etapas, você vai estar apto a entender, a compreender o fenômeno chamado Jesus Cristo. Bom, vou ficando por aqui. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.